boa tarde. Estamos aqui no sábado hoje. Alunos e alunas do Instituto Venturo, alunos especialmente do preparatório ESA, tá? Essa aula é uma aula em continuação ao nosso primeiro encontro, que acabou de acontecer no sábado, às 11 horas, né? Por isso que agora eu dei boa tarde, mais cedo eu dei bom dia. Essa aulinha aqui é gravada, mas vocês podem e devem, tá? Pegar aí os cadernos, anotarem todas as dúvidas, porque no próximo sábado, às 11 horas, nós estaremos juntos ao vivo, de modo que a gente vai poder trabalhar todas as dúvidas e tudo o que vocês precisarem, tá bom? Muito bem. A aula de hoje é a continuação da aula 1, então aula 2, de língua portuguesa. Eu me chamo Tayana Araújo e quero rapidamente me apresentar a vocês que por algum motivo, né, não assistiram a nossa primeira aula. Ela vai ficar gravada, mas aqui também, ainda sendo continuação, é um bom momento para que eu me apresente, né? Eu não vou ler aí o meu currículo para vocês, mas é para vocês saberem, né, que vocês estão em ótimas mãos, diga-se de passagem, né, faça modéstia, é um defeito que eu tenho. Gente, eu sou a professora de língua portuguesa de vocês, estou nessa equipe maravilhosa que foi toda selecionada por mim como coordenadora do curso. Então, eu coordeno o curso de vocês, eu sou uma coordenadora pedagógica, ou seja, todas as questões relacionadas ao estudo, às dificuldades de conseguir acompanhar, de dar conta de se preparar, de estudar, vocês podem e devem se comunicar comigo por meio do nosso grupo no Telegram, tá? Eu estou lá e estou à disposição para te ajudar nesse momento difícil, que é um momento de concurseiro, de preparação, para você que trabalha, né, também é muito complicado. Eu sei bem como foi isso. Tudo que eu conquistei na minha vida foi trabalhando e estudando. Eu sei como é complicado. Mas estou aqui para qualquer coisa que vocês precisem nesse momento complicado da vida de vocês, tá bom? Muito bem. Então, anotem as dúvidas aí, porque nós vamos começar, né, com a nossa aula 2, fonética e fonologia, noções de fonologia, continuação. Vamos relembrar o que a gente viu na primeira aula? Na primeira aula, a gente estudou, né, aqui, o que é fonologia e o que é fonética. Depois, nós vimos o que é o aparelho fonador, né, que é a parte física, né, a parte do nosso corpo que faz com que os sons possam, né, sair, uma vez que aqui a gente estuda a fonologia, que é a parte da gramática que estuda os fonemas, né, ou seja, os sons da fala. Muito bem. Nesse momento, eu quero mostrar para vocês uma gramática, talvez vocês nunca tenham visto, né? Porque na escola a gente trabalha muito com apostilas, livros, mas a gramática é um livro também, tá? Essa gramática aqui eu quero até indicar para vocês. Ela se chama Nova Gramática para Concursos, tá? Praticando a língua portuguesa. É uma gramática linda desse jeito aqui, porque ela é feita por autoras. Olha que lindas, gramáticas, né? Fazendo gramática, tá? Silene da Cunha Pereira, Edila Viana da Silva, Maria Aparecida Lino Paulíocunes e a Regina Célia Cabral Angelim. Conheço todas, maravilhosas, e fui aluna da Edila Viana da Silva, um grande nome da gramática aqui no Brasil. É uma gramática toda para concurso. É maravilhosa. Ela vem com o assunto e depois exercícios, tá bom? Então, super indico para vocês. Depois, nas nossas aulas ao vivo, vou indicar novamente. Vamos lá. Trabalhamos, então, na aula 1, o que é fonema e letra. Depois, estudamos, né, aí essas
letras que são problemáticas, né, que causam alguns problemas aí quando nós vamos estudar a fonologia, tá? E agora vamos iniciar esse percurso estudando dentro das noções de fonologia, em especial o que a gente chama de vogais. Então, as vogais são fonemas sonoros. Quanto à ressonância das cavidades bucal ou nasal, né? Então, elas podem ser, quando a ressonância delas, né? Ou seja, quando o som sai por meio da cavidade bucal da nossa boca, ela é chamada de oral. Então, vogal, oral. Porém, quando essa ressonância sai por meio da cavidade nasal, nariz, a gente chama de vogal nasal. Muito bem. Então, nós temos aí, tá? Nas vogais orais, um dia na escola contaram para vocês que são 5 vogais, A, E, I, O, U. Mas não é uma verdade, é uma semi-verdade. A verdade é que na língua portuguesa nós temos 7 vogais, tá? 7. Sílaba em sílaba tônica, temos 7 vogais distintas. Olha lá nas orais. A gente tem o A, tem o E, o E, o I, o O e o U, tá? O E e o O, E, O, essas duas letras possuem esses 2 fonemas aí, por quê? Porque, como eu havia dito, explicado lá na primeira aula, a nossa língua tem uma trajetória, tem uma história belíssima, inclusive, né? E lá na língua grega, né, a gente tem 2 letras diferentes para essa diferença do O e 2 letras diferentes para o E. Não é o caso aqui. Aqui a gente tem uma representação só, porém temos 2 sons, né? Para os gregos, o E ele tem 2 representações. O eta, que seria o nosso E, e o épsilon, que seria o nosso E. Tá? São letras diferentes no alfabeto grego. E o O, eles têm 2 também. O ômicron e o ômega, né? Que a gente chama de ômega, tá? São duas letras diferentes. No nosso idioma, a gente tem uma letra só, representa de uma maneira só, é verdade. Mas foneticamente é diferente, né? A gente tem o E e o O e o O. Muito bem. E em sílabas átonas, aí a gente só tem mesmo 5 vogais. As átonas são aquelas sem tonicidade, ou seja, sem muito som. Então, a gente tem A, E, I, O, U. As vogais abertas, E e O, né, não vão aparecer aí nas vogais orais tônicas, e sim nas vogais, né? Aliás, nas átonas, vão aparecer nas tônicas. Então, relembrando mais uma vez, vogais orais tônicas. A, E, I, O, U. E nas átonas, a gente tem A, E, I, O, U. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. E as nasais? As nasais, todo mundo nasalizado. Esse tiozinho aí, né? Ele deveria estar em cima de todas essas vogais. Só que no computador não é possível fazer isso. Então, a gente tem in, Nossa, bem chatinho, né? Dá até vontade de rir, não é verdade? Mas é isso. São essas vogais, só que nasais, tá bom? Muito bem. Então, para fechar, nós temos as orais, né? As vogais orais tônicas, vogais orais átonas e vogais nasais. Muito bem. E semivogais? O que significa isso, professora? Como assim uma semivogal? Como pode, né? Como a gente pode ter uma vogal que é semi, que é pequena? É isso. Na verdade, elas são pronunciadas pela metade, por isso a gente chama de semivogal. As semivogais são os fonemas I,
né? Pode ser também o e o U também pode ser o O. Presta atenção. O I e o U são as semivogais propriamente ditas, mas o E e o O podem ser semivogais também. A única vogal que não pode ser semivogal na língua portuguesa, impreterivelmente, em nenhuma hipótese, é a vogal chamada A. O A só pode ser vogal. Ele nunca funciona como semivogal, tá bom? Então, deu para entender que as semivogais são I e U, as semivogais mais comuns, propriamente ditas. Mas em algumas palavras, o E e o O, né, podem funcionar também como semivogais. Muito bem. Quando sozinhas, são vogais, obviamente, né? Só são semivogais quando elas estão, olha lá, ao lado de uma vogal, formando uma sílaba com elas, não é verdade? Então, olha só as nossas primeiras palavras. Vida, luta. Vida e luta, a gente tem tudo ali é vogal, né? Porque se fôssemos separar a sílaba, né? Ficaria vida. Então, são duas vogais, a gente não tem semivogal. Luta também. Agora, nas palavras pai, mãe, não e não, aí sim nós temos vogais e semivogais. Por quê? Porque nós temos um encontro de duas vogais. No encontro de duas ou mais vogais, aí a gente vai ter algumas que são mais fortes e outras são mais fracas. As mais fracas a gente chama de semivogal. Então, em pai, o A nunca pode ser semivogal. Então, ele é vogal e o I é semivogal. Mãe, a mesma coisa. O A é vogal e o E, né, semivogal. Now, mesma coisa. Tá? O A é vogal, o U semivogal. E em não, também. A vogal e o, né, semivogal. Muito bem. E a sílaba, galera? A sílaba, o que é isso? O centro silábico é sempre vocálico. O que significa afirmar isso? Na nossa língua, existe uma regra na língua portuguesa. Nós só consideramos sílaba se houver uma vogal. Diferente lá do russo, né, do alemão, que a gente vê algumas palavras, né, que simplesmente não tem vogal. No nosso caso, não. Para ser vogal, precisa ter pelo menos uma... Desculpa, para ser sílaba, a gente precisa ter pelo menos uma vogal. Por isso, há sílabas formadas apenas por vogais, mas jamais apenas por consoantes. Na nossa língua, não rola. Existem sílabas tônicas, mais fortes, e sílabas átonas, mais fracas. Toda palavra possui apenas uma sílaba tônica. Então, vamos lá. Para entender a sílaba, do ponto de vista fonológico, duas regras básicas. Toda sílaba precisa de uma vogal, pelo menos. 2. Toda palavra possui apenas uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Tá? Exemplos. Então, ali em perspectiva, observem, tá? Que a primeira sílaba tem uma vogal. A segunda também, a terceira e a quarta também, tá? Perspectiva. A gente tem ali, ó, vamos ler a palavra. Perspectiva. O ti é a vogal tônica, tá? Desculpa, é a sílaba tônica. Aspecto. Pec é a sílaba tônica, tá? Muito bem. Ônibus. O on ali é a sílaba tônica. Observem que ali uma vogal sozinha pode ser uma sílaba. O que não pode é uma consoante ser uma sílaba. Bíceps. Bi é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Muito bem. Os vocábulos. Vocábulo é sinônimo de palavra, tá? Podem ser monossílabos, quando eles possuem apenas uma sílaba. Dissílabos, 2 sílabas. Trissílabos, 3 sílabas. E polissílabos, mais de 3 sílabas. Então, a palavra perspectiva possui 4 sílabas. Então, nós consideramos que ela seja um polissílabo, tá bom? Aspecto e ônibus seriam trissílabos. E bíceps
seria um dissílabo, por exemplo, tá? A palavra mãe, por exemplo, é um monossílabo, né? A gente não separa. Muito bem. Agora vamos começar com o que são os encontros consonantais. Isso significa que em algumas sílabas há o encontro de duas consoantes. Então, quando duas consoantes se encontram, os encontros consonantais, podem ser típicos e atípicos. Os típicos, né, acontecem daquela maneira ali. A gente separa e, mesmo separando, o encontro fica dentro da mesma sílaba. Problema. Primeiro encontro consonantal em pro, P e R. Segundo encontro consonantal, ble, BL. E nos atípicos, a gente tem a palavra asma. Asma é um encontro consonantal entre S e M. No entanto, é atípico porque eles são separados. As consoantes são separadas na hora em que nós separamos as sílabas. Tudo bem? Então, a gente tem aí típicos e atípicos, tá? Muito bem. Existe uma regrinha, né? Toda vez que o encontro consonantal é formado, assim como em problema ali, a segunda consoante é o R ou L, elas não podem ser separadas de jeito nenhum. Por isso que compõe, né, um encontro consonantal típico. Os encontros vocálicos acontecem, né, quando duas ou mais vogais se encontram. Então, a gente tem 4 tipos de encontros vocálicos. Galerinha, anotem todas as dúvidas e vamos retomar isso aqui depois, antes de entrarmos em outro assunto. Na aula ao vivo, a gente pode tirar todas as dúvidas, tá bom? Por favor. Vocês têm de entender, senão não faz sentido nenhum ter uma aula. Primeiro tipo é o hiato. O hiato acontece quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Só que quando a gente separa as sílabas, na verdade, a gente tem duas vogais na mesma palavra, né? E aí, quando a gente separa a sílaba, cada vogal vai para uma sílaba diferente. Então, tenho duas vogais. Igual no ditongo. Qual a diferença entre o hiato e o ditongo? O hiato, duas vogais na mesma palavra, e o ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Porque quando separa, a vogal fica junto. E no hiato, quando separa, ela fica separada. Então, por exemplo, saúde. A gente separa sa-u-d. Então, esse A e esse U ficam separados. Por isso que a gente chama de hiato. Saída, mesma coisa. Rainha, mesma coisa. Agora, o ditongo é quando a gente separa essas sílabas das palavras, mas as vogais continuam unidas. Então, são duas vogais na mesma sílaba. Aqui é importante ressaltar que elas podem ser crescentes, quando formadas de semivogal e vogal depois, ou decrescentes, quando primeiro vem a vogal e depois a semivogal, tá? Então, por exemplo, a palavra carie, esse irie aí tem um encontro vocálico, né? Aí a gente tem primeiro a semivogal I e depois a vogal E. Então, nós temos um ditongo crescente. Em falei, não. Em falei, lei, a gente tem uma sílaba em que a gente tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Primeiro o E, depois o I. Então, seria um ditongo, só que decrescente, do maior para o menor, tá? Já estudamos o que é uma semivogal e o que é uma vogal. Dá para entender direitinho aí, né? Mas, qualquer dúvida, anota e me pergunta, que eu adoro tirar dúvidas. Os ditongos podem ser orais ou nasais. Nau, oral. Não, nasal. Por quê? Né? Por conta daquela questão que nós já estudamos também, de haver ou não uma nasalização. E podem ser também abertos ou fechados. É o caso de céu,
que a gente tem aberto, e seu, que a gente tem um ditongo fechado. Muito bem. Continuando os encontros vocálicos, nós temos o tritongo. O tritongo ele é composto assim. Primeiro vem uma semivogal, depois uma vogal e depois uma outra semivogal. Paraguai e quais. Paraguai. Guai é uma sílaba em que a gente tem 3 vogais. Tritongo. O U é uma semivogal, o A sempre é a vogal e o I uma outra semivogal. Quais? Monossílabo, em que a gente tem o U semivogal, o A sempre vogal e o I semivogal. E o que são os tais dos glides? Essa terminologia a gente encontra na gramática do professor Segala, que é a indicada, né, pela banca do Exército. Os glides, ou as glides, né, são os encontros vocálicos em que a gente tem vogal mais semivogal, formando um ditongo crescente, tá? De modo que a gente repete na pronúncia uma das vogais. Feiura. Então, a gente tem feiura. Esse I, feiura, esse I contamina tanto o E quanto o U. Então, é como se fosse assim, feiura. É como se o I se ampliasse e virasse 2 fonemas, tá? E aí, a gente tem tipo um dífono, né? Que é o que acontece em sexo. Uma letra, mas que o som é dobrado, tá? Muito bem. Isso acontece também em praia, que é quando a gente separa o I e continua contaminando a outras. Atenção! Na terminação em M, né? Em palavras como ninguém, também, porém, que cai muito na ESA, né? E na terminação an, em palavras como amaram, falaram, ocorrem ditongos nasais crescentes. Porque esse Mzinho aí, ninguém... A gente não põe um I. A gente não fala ninguém. Fala ninguém. Esse I é colocado aí. Então, esse I não é grafado, mas é pronunciado. E a gente considera como um ditongo, tá? Nasal. Muito bem. E amaram, a gente não põe um O. Tanto que alguns, quando estão começando a aprender a escrever, amaram, escreve com A tio, né? A mesma coisa. A gente não grafa, mas a pronúncia diz que é um ditongo nasal. É tradicional considerar hiato, né, o encontro entre uma semivogal e uma vogal, ou entre uma vogal e uma semivogal, só que pertencem a sílabas diferentes. Então, a gente tem ali, olha, geleia. Em geleia, a gente tem tanto um ditongo em lei, quanto um hiato, porque o A ficou separado do geleia ali, né? Do lei. E ioiô, né? A gente tem dois ditongos, mas eles estão separados, e aí também temos um hiato. Muito bem. Por fim, vamos falar sobre o que é o dígrafo e o que é o dífono. Já falamos na primeira aula, falei algumas vezes aqui, e agora vamos fechar com chave de ouro. O dígrafo são 2 letras que compõem um fonema. Di, 2, grafo, palavra grega que significa palavra. Podem ser vocálicos ou consonantais. Vocês podem ter som, né, de vogal ou de consoante. Os vocálicos são aqueles que nós já estudamos com a palavra anta. A gente tem também a palavra empada, untar, ombro, em, in, on, São os dígrafos vocálicos. São aqueles momentos em que a gente, na hora de contar o fonema, não conta, porque é um dígrafo.
a gente só grafa, mas pronuncia uma coisa só. Então, a gente põe um tiozinho, né? E aí, como já estudamos, a palavra anta vai ter 4 letras, mas vai ter 3 fonemas, por isso é um dígrafo. E os dígrafos clássicos, que são os dígrafos consonantais. Assado, carro, manhã, falho. Quais são os dígrafos consonantais? IL, IH, Jesus, LH, desculpa, gente, tá? Sábado aqui para mim. Estou exausta. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, né? Só o QU e o GU, que vão ser o K e o G, eles são seguidos sempre de E ou I, tá? Para serem dígrafos. SC, S cedilha, XC, XS. Tá. Vamos lá. Todo mundo que está em negrito, RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS, são dígrafos em que na hora que a gente separa a sílaba, eles se separam. Carro, certo? As, sa, do. Agora, o que não está em negrito, LH, NH, CH, QU e GU, a gente não separa. Queijo, a gente não separou, lembra? Manhã, não se separa. A separação vai ficar MA e a outra sílaba NHA, tá? LH, NH, CH, QU e GU são dígrafos consonantais inseparáveis. Tá? Lembrando que aqui são dígrafos porque o QU e o GU, por exemplo, a gente não pronuncia o U, tá? Por exemplo, se fosse a palavra água, que eu falei lá no primeiro encontro, não, esse GU de água não é um dígrafo, tá? Por quê? Porque a gente pronuncia o U. Água. A gente não fala água, fala água, tá bom? Muito bem. E o que é o dífono? Dífono só existe um. Também já tratamos, inclusive, nessa palavra táxi, e eu trouxe a outra palavra tóxico. Falamos também da palavra sexo hoje. Bem, o dífono é o inverso. A gente tem uma letra só que ela tem 2 fonemas. Di, 2, fono, som. Táxi, a gente grafa aquele X ali, uma letra só, mas o som é de x, x, QS, né? Muito bem. Tóxico, mesma coisa. Tox, tox, x. Então, a gente grafa com uma letra só, mas são 2 fonemas, tá bom? Muito bem, pessoal. Que bom. Aí, chegamos ao fim, tá? Qualquer dúvida, falem comigo. Professora de português, coordenadora pedagógica também, que está acompanhando vocês nesse momento, tá? Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo sábado.